namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Se você encontrar no meu celular, vai ser pior. Tô te avisando. Certo? Ele mora perto do bebê. Polícia Militar. Boa noite. Boa noite. É a Polícia Militar? Isso, militar. Eu preciso de uma viatura com urgência. Por favor, meu marido entrou em dia 10 horas, quase me matou dentro da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu e minha filhinha de 5 aninhos. Moça, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda na rua. Moça, eu me acordei, eu acho que o ex-marido da moça matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, me ajuda. Vai fugir, vai fugir. Puxou. Para, tá preso. Tá começando, pelo menos, vai no hospital, ok? Bom, estamos de volta aqui atrás do Ótimo. Você tá agora no local? O povo manda apoio, que é o masculino tá fugindo do local. O agressor tá preso e tá sendo conduzido pra delegacia. Em pleno século XXI, quando a sociedade deveria ao menos apresentar algum nível de evolução, os índices de violência contra a mulher crescem de forma assustadora. Como se não bastasse a indignação perante esse crime, nos causa repulsa o fato de saber que a prática não se extingue, mesmo perante a punibilidade prevista no Código Penal brasileiro. Sancionada em agosto de 2006, a Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha, prevê crimes praticados contra qualquer pessoa que se identifique do sexo feminino, ou seja, homossexuais, transexuais e heterossexuais. A lei ganhou esse nome em homenagem à farmacêutica Maria da Penha, que sofreu agressões contínuas do seu agressor. A cearense lutou para que esse tipo de crime não saísse impune. Crime que a deixou paraplégica. Mas o que diz a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha foi decretada por Luiz Inácio Lula da Silva em agosto de 2006, entrando em vigor no dia 22 de setembro do mesmo ano, no enfrentamento à violência contra a mulher. Está entre as 3 melhores legislações de enfrentamento à violência contra a mulher no mundo. Em sua ementa, a lei reza que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Nos termos do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher e da Convenção Interamericana para punir e prevenir a violência contra a mulher, dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica, altera o processo penal, o Código Penal e a execução penal, e dá outras providências. Seu texto inclui, como já mencionado, todas as pessoas que se identificam do sexo feminino, ou seja, transexuais, heterossexuais e homossexuais. A lei contempla vítimas em situações de vulnerabilidade que estão sofrendo agressões seja do seu pai, do seu companheiro, irmão, qualquer pessoa de seu convívio. É importante saber que os casos de agressão física não são os únicos abrangidos pela lei, mas também violência psicológica, destruição de objetos e documentos, afastamento de familiares, ofensas, calúnia e difamação. Entre as cláusulas de aplicabilidade da lei estão afastamento do agressor à vítima e seus parentes, assistência econômica à vítima dependente do seu agressor, impossibilidade de substituir a pena por doação de cesta básica ou multa e também prisão do agressor. A Lei Maria da Penha classifica os tipos de violência contra a mulher nas seguintes categorias: patrimonial, sexual, psicológica, moral e física. Na patrimonial, existe a destruição de objetos e documentos. Na sexual, existem atos que constranjam a mulher a fazer atos sexuais contra sua própria vontade ou a presenciar, usando a força física ou moral. Na física, há a violação dos preceitos de saúde da mulher. E na moral, temos os crimes de calúnia e difamação. Na psicológica, há a existência de um comportamento que causa danos emocionais à mulher, que podem levar à redução da autoestima, constrangimento e humilhações. O Brasil é o 18º país que adotou uma legislação que pune crimes contra mulheres. Em 2017, o Conselho Nacional de Justiça divulgou dados atualizados sobre a violência contra a mulher. São 1,2 milhões de processos de violência contra a mulher tramitando em 2016, sendo 13,5 mil casos de feminicídio. A região centro-oeste desponta como a campeã, sendo 19,3 processos a cada 1.000. Existem altas taxas de congestionamento nos tribunais quanto a esse tipo de processo.
São 13.498 casos de feminicídio e proferimento de quase 3.000 sentenças, sendo o maior número de novos casos em Minas Gerais. Há 195.038 pedidos de medidas protetivas em todo o país. São Paulo está como campeão de processos, com 214.214, representando um valor de 18% de casos. No dia 14 de maio deste ano, o presidente Jair Bolsonaro sancionou mudanças na lei. De acordo com a nova mudança, em caso de risco iminente à vida da vítima ou à sua integridade física, o agressor será imediatamente afastado do lar onde convive com a vítima. A medida de afastamento caberá à autoridade judicial, ao delegado de polícia ou ao policial quando não houver um delegado de polícia na cidade. Além do afastamento imediato, a lei determina que, nos casos de risco à integridade física da vítima, ou nos casos em que a medida protetiva não funciona, então o agressor não terá direito à liberdade provisória. Outra mudança prevê que, quando as medidas forem tomadas pelo delegado de polícia ou policial, o juiz deverá ser comunicado após um período de 24 horas. Antes, o período era de 48 horas. Apesar das conquistas obtidas mediante a promulgação da Lei Maria da Penha, ainda há muito o que caminhar no sentido de erradicar a violência contra a mulher. Nesse sentido, devem colaborar o Poder Judiciário e a própria cultura, que ainda considera o crime contra a mulher como algo corriqueiro e as leis contra eles abusivas. Há um mês atrás, ele me agrediu e eu fiquei com o rosto todo inchado. Eu fiquei com medo de vir dar parte na polícia porque ele disse que tinha amigo policial, tinha milícia no meio. E eu fiquei com medo e eu sofri uma represália muito grande por causa disso. Ele me vê como se eu fosse um animal, ele não deixa eu sair de casa, interagir com os amigos, ele não deixa eu fazer nada, usar um short curto, nem ir na minha mãe. Ele quer que eu fique em casa presa, fazendo todas as vontades dele, trancada no quarto. Eu não suportava mais olhar pra cara dele. Ele me forçava a fazer sexo com ele. E se eu recusasse, ele me agredia, ele me ameaçava. Eu não podia falar não. Eu tinha que fazer tudo o que ele queria, a hora que ele queria. Eu não entendi muito bem, porque um momento depois a polícia apareceu. Me fez um monte de pergunta, mas eu falei que tava tudo bem, porque eu tava com medo. E eu não sabia pra onde correr, não sabia o que ele podia fazer comigo, caso eu contasse toda a verdade. Mas 2 dias depois eu percebi a burrada que eu tinha feito. Me arrependi. E aí eu fui dar queixa contra ele. Aí a polícia prendeu ele, agora ele tá preso, mas eu tenho muito medo do que pode acontecer quando ele sair. A justiça foi feita, mas eu não sei por quanto tempo. Todo dia um caso de feminicídio acontece e eu nunca pensei que uma agressão dessas pudesse acontecer logo comigo. Que eu vejo, assim, com os outros, mas não imagino o que possa acontecer comigo. Nos conhecemos em uma festa de amigos. Bom, conversamos a noite inteira. Ele era como um príncipe. Ele era gentil, fofo, carinhoso. Mas esse era apenas um dos seus lados. Passamos a sair quase todos os dias. E logo começamos a namorar. Até que ele começou a fazer eu me afastar dos meus amigos. Começou a controlar minhas roupas. E pra tudo tinha motivo de briga. Era sair. Era apenas sair com os amigos. Eu falei pra você não vir com essa roupa. Aquilo foi uma discussão boba. Não era nada demais. Afinal, melhor ele bater na parede do que em mim. Bom, era o que eu pensava. Começamos a morar juntos. Estávamos felizes. Até que eu me tornei a parede. O que você fez, seu idiota? Não era pra ter acontecido isso. Foi culpa sua. Horas depois ele chegou com flores, bombons e vários presentes. Bom, dizendo que estava arrependido. E eu perdoei, porque eu senti que ele realmente estava arrependido. Mas aquela não foi a última vez. Aí vieram cada vez mais agressões e cada vez piores, chantagens emocionais. Ele falava que se não fosse ele, ninguém iria me amar. E eu o amava. Eu realmente o amava. Só por isso aguentei. Bom, ele também me amava, eu sei disso.
ele só demonstrava de um jeito diferente. E sem ele, pra onde eu ia ir? Eu ia ficar sozinha, sem ninguém. Certo dia, eu resolvi sair com meus amigos. Fomos ao cinema. Eles me deixaram em casa por segurança, pra nada de mal acontecer. Bom, e ele tava na porta me esperando. Agradeceu, meus amigos. Mas aí eu entrei. Eu me pergunto por que eu voltei pra casa naquele dia. Logo eu fui pro nosso quarto. E ele foi em seguida. Ele me deu um beijo e sorriu pra mim. Ele levantou a mão e deu um tapa até eu cair. Bateu e foram chutes, foram tapas e não parava. Ele disse: o que eu errei? O que eu errei pra você me trair assim? Chamou de vagabunda, gritou de puta. Ele continuou e dizia que me amava, me chamava dos piores nomes possíveis. Ele gritou: eu faço de tudo por você, é assim que você me agradece? Me bateu mais uma vez. Parou. Me pegou no colo e colocou em cima da cama, como se estivesse apenas adormecida no chão. Saiu por um minuto, pegar algo para me limpar. Vi um celular por perto, não pensei duas vezes. Eu peguei o celular e comecei a discar o número da emergência. Mas ele chegou antes. Ele viu e começou a bater, e eu implorava pra ele parar, mas ele não parava. Subiu em cima de mim e começou a me enforcar. Eu poderia ter morrido. Eu poderia ter sido mais uma vítima de feminicídio. Reaja. Lute. Não acredite nele. Você é capaz de se amar. Não precisa de ninguém. Ligue 180. Cara, eu não acredito que tu vai, apesar de toda a conversa que a gente já teve. Eu já disse que eu vou sim sair com os meus amigos. Só quero entender por quê. Só tem macho nesse grupo, velho. Você vai ficar no meio de um monte de homem? São meus amigos. Eu não vou deixar de sair com os meus amigos por sua causa. Tchau. Cara, eu já disse que você não vai. Eu vou sim. Eu já disse que você não vai. Fiz um boletim de ocorrência e ele foi enquadrado pela Lei Maria da Penha. Mas como eu amava, logo depois eu voltei com ele. Eu tinha esperanças que ele pudesse mudar. Então tentei voltar com o relacionamento. Mas logo eu me arrependi. Tentei. Fiz de tudo pra que ele não me agredisse. Mas a tendência é sempre a piorar. Novamente. E a última vez foi tão desesperador. Eu não aguento mais. É sempre a mesma coisa. Cara, desculpa, eu não sei o que aconteceu comigo. Desculpa, velho. Sério. Pedi pra que ele saísse da minha casa, mas ele não saiu, então eu peguei minhas coisas e fui embora. Eu tô cansada das tuas mentiras. Sai da minha casa agora. Calma, bora conversar. Não dá pra conversar contigo. É sempre a mesma coisa, você não muda. Sai da minha casa agora. Cara, eu não vou sair. Então eu vou sair. Parei na primeira agressão. Não acredite que ele vai mudar. Eles não vão mudar. Eles nunca mudam. Era noite de abril de 2017, véspera de feriado Tiradentes. Eu, meu marido e minha filha saímos para um restaurante na cidade onde morávamos, que era na região metropolitana de Porto Alegre. Quando estávamos ali, sentávamos na mesa, não imaginaria o que estava prestes a acontecer. A comida já havia sido servida quando a gente começou a discutir. Sempre discutimos, mas dessa vez eu resolvi retrucar. Senta direito e fica quieto, Guilherme. Deixa ele não está fazendo nada. Não falei com você, cala a boca. Não me trate assim, eu mereço respeito. Então quer dizer que você é mulher pra me enfrentar? Vamos ver se você é macho mesmo pra me enfrentar lá fora. Bom, o jantar acabou mais cedo depois disso. Já no carro, meu marido deu partida, mas aquele não era o caminho de casa. Dirigiu até uma rua onde havia apenas um campo e um terreno baldio. Ele estacionou e mandou eu descer do carro. Eu tentei resistir, mas a tentativa foi em vão. Eu lembro que o primeiro golpe que ele me deu foi um chute que atingiu meu abdômen. E também a mão do Guilherme, que estava abraçado comigo. Nós dois caímos e o Gui rolou pelo chão. E quando eu consegui alcançar ele, eu o abracei. Ele continuou me agredindo, com chutes a pontapés na cabeça, nas minhas costas, pernas e por todo o resto do meu corpo. Apesar da escuridão que estava ali, eu consegui enxergar os carros que passavam ali, assim como aquelas pessoas também podiam me ver. Eu gritei por socorro, mas a ajuda não chegou.
Ele parou só quando percebeu que alguém pudesse ter visto a cena, então todos nós voltamos para o carro. Ele me perguntou qual seria o nosso destino, se seria a delegacia ou hospital. Cala a boca, mulher! Você quer ir pro hospital ou pra delegacia? E eu optei pelo hospital. Ele preferiu buscar apoio médico na cidade vizinha, para evitar a presença de desconhecidos. Quando eu cheguei lá, no hospital, o médico perguntou o que tinha acontecido comigo, e eu disse que tinha caído da escada. O que aconteceu contigo? Caí da escada. E ele me disse uma coisa que me fez refletir, meio que me deu coragem para denunciar o meu marido. Olha, cuidado, tem mulheres que caem da escada, e às vezes é fatal. Cuidado com essas escadas. Depois do atendimento, eu ainda precisei fazer alguns exames para evitar questionamentos. Meu marido pagou um hospital particular. Ele era um príncipe encantado e de repente se transformou em um monstro. Eu cuido do meu filho de 5 meses e acabei de ser agredida pelo meu namorado. Você não serve pra nada. Era pra ela ter se preservado e usado preservativo quando fosse se relacionar com um homem, mas não foi isso que aconteceu. Ela se apaixonou e engravidou do José. É praticamente da família. O meu irmão de criação é namorado da irmã do José. No começo do relacionamento dos dois, era tudo uma mil maravilha. Mas depois que ela confirmou a gravidez, ele se transformou. Ainda até duvidava que o filho era dele. É seu sim, José. Você foi o único. Duvido. Eu não quero mais você. Vai embora. Mas, José, eu tô grávida. Eu já disse. Vai embora. Depois de idas e vindas, decidi que daria uma única chance pra ele. Aproveitei que minha mãe tinha ido viajar e arrumei minhas coisas e pertences do bebê e me mudei pra casa dele. Por isso, gerou mais discussões. Enquanto eu tava viajando, a Fernanda se mudou pra casa do José. Ela me ligou no meio da madrugada falando que ele tinha entrado ela no quarto, tinha batido nela e feito diabo a quatro. Saí de casa correndo e trouxe minha filha pra minha casa. Mas depois de 2 dias, ele apareceu lá, deu 2 tapas na cara dela, puxou o cabelo dela e ela com a criança no colo. A agressão do José contra a Fernanda me fez lutar mais uma vez contra a violência doméstica. Eu sofri a agressão do meu marido há anos atrás. Eu denunciei ele e ele foi enquadrado pela Lei Maria da Penha, mas ele foi solto meses depois. Denunciei o José e não me arrependo de nada. Eu não admito que ele faça com a minha filha o que o meu marido fez. Eu denunciei meu marido e hoje ele é outra pessoa. Mulher não é propriedade de homem e nem é um prêmio. Mulher merece ser respeitada. O pior pra mim foi dizer que o filho não era dele, não esperava por isso. No começo do nosso relacionamento nós nos amávamos. Mas depois que ele descobriu que eu estava grávida, ele ficou transtornado. Espero cuidar meu filho longe dele. Não, eu quero mais apanhar de homem. Bom dia, pessoal. Estou aqui no Centro Especializado de Atendimento à Mulher, mais conhecido como CEAM. Estamos aqui com a Marina, certo? Ela é psicóloga e ela trabalha aqui no atendimento do CEAM. Marina, eu vim te perguntar algumas perguntas sobre o CEAM e sobre a Lei Maria da Penha. Para começarmos, a senhora poderia me explicar o que é a Lei Maria da Penha? Posso explicar. A Lei Maria da Penha veio de uma luta de mulheres e ganhou esse nome, Maria da Penha, porque a Maria da Penha teve uma luta particular. Ela teve 2 tentativas de homicídio do próprio marido. E quando ela entrou na justiça para responsabilizá-lo por isso, a justiça tomava que isso era uma coisa menor. Era uma briga entre marido e mulher. A gente está no metrô. Se eu estiver passando no metrô e qualquer pessoa atentar contra a minha vida, né, tentar me matar, essa pessoa vai ser responsabilizada. Agora, se essa pessoa era casada comigo, não era responsabilizada. Como assim? Ela é cadeirante, vocês já sabem disso, né? A maioria das pessoas conhece a carinha da Maria da Penha. E isso não era visto pelo Estado brasileiro. Então ela teve que recorrer a instâncias fora do Brasil, a Organização dos Estados Americanos, para forçar o Brasil a ter uma lei que coibisse a violência contra as mulheres. E a Lei Maria da Penha é uma lei muito bonita, porque ela foi construída com a função social de proteger as mulheres. Então não só pegou o que já tinha no Código Penal e falando, olha, se isso acontece contra as mulheres, isso é crime. Isso não pode acontecer com as mulheres. E as mulheres podem denunciar. Mas também ele falou, a gente precisa de uma vara especializada de violência doméstica.
e familiar, a gente precisa de atendimento para os homens e a gente precisa de atendimento para as mulheres. E também um monte de série de medidas protetivas para preservar a vida, porque o índice de feminicídio, né, de morte de mulheres, é muito alto, muito alto. A gente não tem como tapar os olhos para isso. É muito alto. E viver com medo não é uma vida digna. Então a gente tem esse tipo de trabalho. Então aqui no GDF, por exemplo, Governo do Distrito Federal, a gente tem o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, a gente tem a Casa Abrigo de Mulheres, que é um local sigiloso. Para se minha vida está em risco, eu posso ficar lá, né, até eu conseguir me reorganizar. E a gente tem os núcleos de atendimento à família e aos autores de violência doméstica, que são os núcleos de educação e responsabilização dos agressores, né, que também tem esse atendimento. Então a gente tem esses 3 programas que são, assim, tentando dar conta desse fenômeno complexo que é a violência doméstica. Vocês sabiam disso, pessoal? Eu não sabia mesmo, eu confesso que eu não conhecia a amplitude que abriga a Lei Maria da Penha. Isso realmente é uma novidade para mim. Tanto é que eu não sabia que homens também deveriam ter amparo pela lei. E já que ela tocou no assunto do CEAM, que é o Centro de Atendimento Especializado à Mulher, eu gostaria de lhe perguntar o que é exatamente o CEAM, qual o objetivo dele e como ele foi criado. O CEAM é uma política pública que tem no Brasil todo. Antigamente a gente só tinha, com muita luta, delegacias de atendimento à mulher e casas-abrigo. Então eu só tinha para casos emergenciais. Existiam experiências e programas que eram às vezes municipais, às vezes eram de ONGs, de atendimento às mulheres com muito sucesso. Quando as mulheres fizeram, nós mulheres, né, a sociedade civil organizada, fizemos uma conferência, vimos que era importante que fosse uma política pública, que chegasse em todos os lugares do Brasil. Porque em vez de eu chegar naquele nível em que minha vida já está em risco, eu poderia, antes disso, superar esse ciclo da violência. Violência psicológica é a base de todas as violências, né? Então, a partir desse momento que a violência psicológica já não controla a mulher, outros tipos de violência vão agravando a situação. Você não pode conversar com ninguém, você não pode estudar, você não pode trabalhar e um monte de não. A violência sexual, que é forçar o ato sexual com a mulher. E muitas vezes as mulheres não reconhecem que é possível ter um estupro dentro do casamento, que forçar um ato sexual, uma prática sexual que ela não queira, é uma violência sexual. A questão das antigas delegacias e abrigos. Se a mulher, por exemplo, ela fosse xingada pelo namorado, pelo marido, e ela se sentisse assim, incomodada, se ela chegasse lá para reclamar, isso não seria considerado, por exemplo, a violência doméstica? Era colocado como um crime de menor potencial ofensivo. Então eu tinha todo o meu corpo queimado e quando eu chegava na justiça, a responsabilização era o agressor pagar uma cesta básica. Pagava a cesta básica e depois minha vida estava mais em risco. Tá vendo, pessoal? Qualquer tipo de violência, se você sentir em si mesma violada, se sentir violentada, mesmo que seja o menor possível, isso pode se caracterizar como um crime. Se você não se sente bem com seu parceiro, denuncie. Você não é obrigado a ficar calado. Já que estamos aqui no CEAM da 102 Sul, eu me lembrei também que temos 2 polos, um na Ceilândia e outro em Planaltina. Eles funcionam igual o CEAM da 102 e qualquer mulher pode ir lá. Você não precisa fazer denúncia antes de ir para o CEAM. O CEAM é um espaço de fortalecimento das mulheres, é um espaço de você ter orientação jurídica, de você ter um espaço para falar de si, porque a violência doméstica, ela não é uma violência com uma pessoa que você não conhece, é com uma pessoa que você conhece. Muitas vezes as mulheres não querem denunciar, então é importante que tenha um CEAM para que ela possa ter opções, porque muitas vezes quando a gente está vivendo uma situação difícil, a gente não vê alternativas. E quando a gente conversa com uma equipe especializada, vai mostrar que, é possível ter alternativas, mas essas alternativas a própria mulher vai encontrar, porque cada caso é um caso, né? E ela mesma tem um espaço para ela poder se cuidar e encontrar as próprias alternativas e o que ela quer fazer e aos poucos ela vai reconhecendo essa situação de violência e vendo formas de lidar com isso. Então acho que é muito importante a gente falar que não precisa denunciar para chegar no centro especializado de atendimento à mulher. É só chegar ou ligar e agendar antes ou só chegar e pedir para ser atendida.
né? Se não for atendida no momento, vai ser agendada para ser atendida depois. O CEAN de Ceilândia fica do lado da caixa d'água, então é uma região muito central de Ceilândia, né? Do lado de lá tem a feira, do lado de cá tem o CEAN. É bem conhecida a referência. É bem conhecido. E Planaltina é também no início de Planaltina, também não é difícil, tem sinalização, então as pessoas conseguem reconhecer facilmente esses serviços. E a gente aqui no metrô da 102 Sul, né, que também é um lugar de fácil acesso, por estar no metrô, por ser possível chegar de carro, ter estacionamento, né, e chegar de ônibus também. É possível ligar também no 180, foi ótimo me lembrar disso, porque o 180 é Central de Atendimento Mulher Federal, e lá você pode ter as orientações também. Às vezes eu não quero ir, não quero colocar minha cara a tapa, mas eu posso ligar para o 180 e eu posso ter as informações. E também, eu não sei o telefone do CEAN, não sei onde é que fica, eu lembro que eu vi há muito tempo atrás esse pessoal falando sobre isso, não lembro onde fica, grava o 180. 180 vai ficar uma política federal também, e aí lá eles vão te dar um telefone, onde fica, e também já podem te dar orientação. E para lembrar, gente, eu e a minha equipe, ao chegarmos aqui no CEAN da 102, a gente se sentiu muito assim acomodado, é um espaço assim, sabe, bem confortável. A gente sente uma paz ao entrar, ao se assentar, e fomos bem recebidos também. Então isso é um encorajamento para você que se sente assim, que está sofrendo, que sente que está sofrendo. Pode vir aqui, pode conversar com os profissionais, eles estão sempre bem receptivos, eles podem atender você. Então isso é um encorajamento para você vir. Então não deixe de vir, não deixe de ir atrás dos seus direitos. Bom, Alina, muito obrigado. Muito obrigada, que bom que vocês perceberam isso, fico muito feliz. Obrigado. Obrigada. Agora, Yasmin, é com você. Denuncie. Mulheres em situações de violência podem denunciar seus agressores pelo número 180, disponibilizado pelo governo federal. Regionalmente, os estados criaram casas de apoio às vítimas de agressão. E também existem delegacias de crimes contra a mulher especializadas em cada estado. Os mesmos canais são disponibilizados para quem presenciar atos de violência contra a mulher. Violência contra a mulher também é problema seu. Denuncie. Vídeo com autorização de todos os participantes. Vídeo de acordo com as diretrizes do YouTube.